Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana eu postei aqui no meu Stories uma enquete sobre a aprovação de um projeto de lei que proíbe qualquer manifestação de ideologia de gênero nas escolas de Berlândia. E isso deu o que falar, né? Várias pessoas clicaram lá na enquete, deixaram as suas opiniões e eu agradeço por isso. Outras também me mandaram directs, né? Falando um pouquinho sobre o que pensavam. E eu lendo tudo isso, fiquei bem reflexiva também e queria trazer alguns pontos de reflexão para a gente pensar junto. Queria ter feito isso até antes, né? Mas realmente o meio da semana, os dias de semana estão bem corridinhos para mim. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é que essa lei é inconstitucional. Tem se falado muito sobre isso. Propostas como essas, elas já tinham sido feitas em outras cidades e todas foram consideradas inconstitucionais pelo STF. Elas vão contra a Constituição porque a Constituição prevê a promoção do bem comum, sem preconceito de origem, de cor, de raça, de sexo, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Outra coisa é que os conteúdos e as diretrizes curriculares, elas são de competência do governo federal e não do município. Inclusive, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara já tinha dado um parecer contrário, né, ao segmento do projeto e mesmo assim os vereadores derrubaram esse parecer e votaram a favor da lei. Então eu fico pensando, por que será a insistência num projeto como esse, que já nasce fadado ao insucesso? Será que eles querem chamar atenção, aparecer para os seus eleitores? Será que eles querem apenas fazer barulho ou abafar algum outro tipo de problema? Uberlândia tem tantos problemas reais e importantes, né, a serem resolvidos, por exemplo, a questão da saúde, do transporte público, que muito tem se falado ultimamente, né? E aí os vereadores ficam aí perdendo tempo com uma matéria que vai ser derrubada por inconstitucionalidade. Outro ponto que eu queria falar, que é importante a gente pensar, o que seria ideologia de gênero? Porque quando a gente fala de gênero, a gente diz respeito às construções sociais que são baseadas nos sexos biológicos. Ou seja, a gente faz referência às atividades culturalmente atribuídas às mulheres ou aos homens. Então, por exemplo, as mulheres devem cuidar da família e dos filhos, os homens devem sustentar financeiramente a família. E aí, nesse sentido, será que não é importante a gente debater gênero como forma de combater as desigualdades? Para citar um outro exemplo aqui, para combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Só que esse termo, ideologia de gênero, ele é muito abstrato, né? E, inclusive, no meio acadêmico, ele não é nem reconhecido. Mais uma vez eu pergunto, o que seria ideologia de gênero? O que me parece é que há uma ideia de que ideologia de gênero significa ensinar as crianças a serem gays. Mas, gente, não existe aula desse tipo. Alguém já viu isso? Até porque ninguém converte ninguém à homossexualidade. Será que a utilização desse termo, ideologia de gênero, não é uma maneira de assustar as pessoas, de gerar um pânico moral e dessa forma atrair eleitores? Outro ponto. Como ficaria a questão da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, e o combate à gravidez e outras questões relacionadas não só à educação, mas também à saúde pública? E aí, como esse termo não está bem definido, será que essa lei não poderia deixar os professores e outros servidores da educação numa posição muito delicada, com sérios riscos de sanções ou até perseguições? Eu vi uma entrevista com um vereador, um dos autores do projeto, e ele citou como exemplo do risco que ele já viu ou que ele vê nas escolas aqui de Uberlândia, né, da tal ideologia de gênero, seria um professor que pinta as unhas. E aí eu pergunto também, o fato de um professor pintar as unhas estimularia as crianças a serem homossexuais ou transexuais? O simples fato de pintar a unha, tô precisando pintar as minhas, é ideologia de gênero? Para vocês verem o tanto que esse assunto, esse termo, aliás,
é subjetivo. E aí, por último, era para ser um vídeo rápido e eu acabei me estendendo. Eu acho que a gente tem que pensar que tipo de educação que a gente quer. Porque eu penso que a educação, ela tem que ser anti-autoritária, ela tem que ser dialógica, ela tem que ser interativa, ou seja, ela deve desenvolver nos educandos um hábito de pensar reflexivo. Então, visões diferentes, elas não deveriam ser problemáticas, e sim proveitosas, porque através dela pode-se aprender a debater de forma saudável, a conviver e a respeitar quem pensa diferente. E aí, para terminar, vou deixar a última pergunta aqui, a última reflexão. Será que esse projeto e outros projetos como esse não seria uma forma de perpetuar os preconceitos e as discriminações sociais? Gente, é isso. Eu sei que é um assunto super polêmico, mas eu quero saber um pouquinho mais da opinião de vocês. Deixa aqui para mim.